Em pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante. Irmãs e irmãos presentes aqui nessa igreja matriz paroquial de São Sebastião, para participarmos juntos dessa missa festiva que encerra o nosso novenário em louvor e em honra ao nosso padroeiro paroquial São Sebastião. Vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. Fomos chamados este ano em rezar: com São Sebastião somos peregrinos da esperança. E durante esses 9 dias fizemos uma caminhada que nos ajudou a chegar mais próximo daquilo que é ser peregrinos de esperança, e fomos ajudados nessas reflexões por pessoas convidadas, ministros da palavra, pelo irmão Natanael, aqui de nossa paróquia. Na primeira noite nós rezamos que somos peregrinos de uma esperança que não decepciona. Uma esperança que somos chamados a cultivar em nós e que ela é resultado de uma fé, de uma constância, e então nasce essa esperança. E não é uma esperança qualquer, é a esperança que vem do ressuscitado. Por isso, não nos decepciona, porque o Senhor é aquele que permanece fiel e é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Essa esperança que não decepciona, nessa caminhada que somos convidados, também fomos chamados a exercer, desenvolver e exercitar em nós a paciência e a caridade. Na vida requer processo, a caminhada requer o primeiro passo, a caminhada para chegar em algum lugar nos pede um caminho. E para isso é necessário exercitar a paciência, saber que não vai ser no nosso tempo, mas é no tempo de Deus.
E nessa paciência cultivada, na esperança que não decepciona, alimentada, vamos aprendendo que assim como aquele que não nos decepciona, nos convida também a ser como Ele para o mundo. Sinais de amor, de compaixão, de misericórdia, exercendo a nossa caridade uns para com os outros. Por isso fomos chamados a desenvolver e ter em nós, abraçar uma vida nova que vem com o ressuscitado. Essa vida que faz diferença, uma vida que não é simplesmente respirar, mas é muito mais do que isso. É perceber que existe um Espírito que nos conduz, nos leva adiante para experimentar uma vida que valha a pena. Quando chegar ao final, olhar para trás, perceber que a nossa caminhada, o nosso peregrinar não foi jogado fora. Por isso e para isso, para essa vida nova acontecer, é necessário vivermos o perdão e a reconciliação. Receber esse perdão que vem de Deus pelo sacramento da reconciliação, mas também tomar posse deste perdão, perdoando a nós mesmos, a nossa fragilidade, e também aceitando e oferecendo o perdão àqueles que convivem conosco. Sem sermos reconciliados, sem abraçarmos a nossa história e fazer as pazes com ela, a vida nova não acontece. E essa esperança que não decepciona, parece que vai ficar longe de nós, mas ela continua sendo oferecida. Para isso, abrir o nosso coração e nos deixar ser preenchidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, enviado para nos revelar todas as coisas, enviado para ser para nós aquele que vai nos ensinar aquilo que ainda não sabemos. A abertura do nosso coração a este Espírito nos leva então a essa experiência e a certeza de sermos pessoas bem-aventuradas, ou em outra palavra usada muitas vezes no Evangelho, em algumas traduções, sermos felizes, encontrar a certeza da vida que vale a pena na bem-aventurança, de sermos para o mundo imagem e semelhança do Criador. Por isso, neste momento, eu gostaria que vocês colocassem a mão no peito e repetissem assim: eu não sou qualquer um, eu sou imagem e semelhança de meu Deus que me criou. Essa é uma realidade, uma verdade que nos abrange nesse peregrinar de esperança. Não sou qualquer um, somos imagem e semelhança de Deus, conduzidos por esse Espírito, chamado à vivência desse perdão e reconciliação, para ter essa vida nova, exercitando a paciência e a caridade, diante dessa esperança que não decepciona. E então, se assim nos descobrirmos imagem e semelhança do Criador, viveremos a fidelidade e a perseverança. Apesar de frágeis, viver a fidelidade. Apesar de dispersos, viver a perseverança. Para isso, estar perto de Deus. Saber que Deus se torna maior em nossa vida quanto mais nos aproximamos dEle. E quanto mais perto estamos da comunidade, mais conseguimos sermos fiéis, perseverantes nessa caminhada que Ele nos propõe. E assim, poderemos fazer e promover a paz, viver a justiça. Uma justiça que é reconhecer Deus como nosso Salvador, e uma paz que é ser para o mundo sinal deste Deus que nos ama, apesar de, e nos chama a amar da mesma forma. Ser para o mundo sinal de um Deus que realmente se entrega e faz toda a diferença. E assim nós estaremos nessa peregrinação com todas essas dimensões, caminhando rumo à eternidade, porque a nossa meta não é essa. Aqui é o peregrinar é sair de um ponto e chegar ao outro. Saímos do coração de Deus, viemos a essa vida e peregrinando, voltaremos ao coração de Deus, chamado de céu, de eternidade. E nessa peregrinação, se somos realmente pessoas de esperança, pode desmoronar tudo, pode cair tudo, mas a esperança continua acesa, continua de pé, porque ela não decepciona. E a primeira leitura aí, hoje, lá no finalzinho dela, diz assim: Cristo
No dia de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Cristo, enquanto estava peregrinando aqui nessa terra, como nós estamos, chegou um momento de sua vida, ele dirigiu a Deus, ao Pai, preces fortes, um forte clamor, com lágrimas, chorou pedindo ao Pai alguma coisa. O que ele pediu? Ele pediu, derramou lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Cristo também pediu a Deus que o libertasse da morte, que o libertasse daquilo que o poderia machucar e ferir. E sabe o que a palavra diz? E foi atendido. Ué, mas ele morreu. Como que ele foi atendido? A palavra mente? Não. Ele passou pela morte, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. A gente clama, a gente pede, a gente chora, e às vezes a gente tem que passar por aquilo mesmo assim, mas aquilo não é o final, é passagem. O final é o que vem depois do choro, o final é o que vem depois da lágrima, o final é o que vem depois da provação, é o céu, é a graça alcançada, ou o aprender a conviver com aquilo que a gente não conseguiu alcançar. Mas o atendimento da parte de Deus sempre vem. E aí a palavra continua, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por tudo aquilo que ele sofreu. Por isso é o sumo sacerdote, por isso é aquele que não decepciona, por isso ele pode ouvir o nosso clamor, porque ele entende o que é sofrimento, ele entende o que é desejar não passar por alguma situação, mas ele entende que mesmo assim, se permanecermos fiéis, obedientes, nenhuma situação será o ponto final, porque o ponto final é a graça de Deus que vem por essa esperança que não decepciona. E aí, quando fala do sumo sacerdote, e a gente canta no Salmo também, nós vamos perceber que não só o sumo sacerdote, que é Jesus, o nosso grande intercessor e salvador, que nos traz a salvação e nos garante o céu, nos chama nessa peregrinação de esperança, nos relembra uma outra dimensão. Quando nós fomos batizados, nós também fomos consagrados como povo sacerdotal do Senhor. Todos nós então somos, pelo batismo, sacerdotes, sacerdotisas. É o sacerdócio comum dos fiéis, que é a nossa dignidade, todos nós temos. E é graças a esse sacerdócio que nós possuímos pelo batismo, que podemos cantar na liturgia, servir na liturgia, proclamar leitura, servir a Eucaristia, acolher, participar. Porque nós somos um povo consagrado, sacerdotal. Alguns entre o povo do sacerdócio comum escolhem a vivência do sacerdócio ministerial. Mas antes de ser padre, antes de ter o sacerdócio como ministério, eu também, pelo batismo, tenho o sacerdócio comum, o mesmo de vocês. E é isso que nos garante que nada pode nos separar da eternidade. Porque nós somos sacerdote eternamente. Nem a morte coloca fim nessa história. Porque é algo que chega no céu. E aí, quando chega nesse evangelho, tantas imagens, tanta experiência, Jesus oferecendo sugestões ou parábolas ou imagem para a gente entender o que é estar com Ele. E a imagem mais fácil que eu acho da gente entender das que Ele traz. Quando a gente tem aquelas roupas rasgadas e vai fazer um remendo, se colocar o pedacinho de pano novo no buraquinho para remendar o pano velho, já era. Costureiras sabem disso, quem mexeu ou teve que fazer isso na vida sabe, tem que pegar um pano já usado, porque o pano novo vai repuxar e vai estragar, o conserto acabou de ser feito.
Nesta imagem, nós precisamos entender que nós somos, nesta caminhada de peregrinos de esperança, chamados a ser pessoas novas, para receber sempre pedacinhos de panos novos. Por isso todo ano celebramos a Páscoa, para ser uma vida nova. Por isso todo ano celebramos o Natal, para deixar Jesus nascer de novo em nosso coração. Por isso todo ano rezamos a Quaresma, o tempo comum, para nos tornando pessoas novas, nesta experiência de Jesus, de Deus, que muda a nossa vida. E mudando a nossa vida, quando estivermos precisando de um remendo, algo novo será colocado para completar a obra. Porque o cristão nunca fica velho, a idade passa, mas a fé é sempre nova, porque a fé não envelhece. A fé, como Jesus, é a mesma ontem, é o mesmo hoje, e será sempre e para sempre. E essa fé é dom entregue a nós. Quando mais a praticarmos, mais nova ela se torna e mais fácil os remendos. Quando menos a praticarmos, a vivermos, mais difícil se torna remendar com aquilo novo que é oferecido. Que possamos então, com o exemplo de São Sebastião, que entregou a sua vida, que viveu na sua peregrinação todas as dimensões do nosso novenário, que ele seja para nós esse exemplo de caminhada cristã, de fidelidade, de perseverança, de paciência, de caridade, de quando teve ali que passar pelo primeiro martírio das flechas, teve paciência para se recuperar e depois voltou para a missão. Que ele nos ensine e nos revele que apesar das dificuldades, o céu é o limite e não a terra. E enquanto estamos aqui, a nossa caminhada tem um rumo e tem uma direção certa. E este rumo e essa direção é viver essa esperança que não decepciona e ser para o mundo sinal de que vale a pena ser de Deus. Que assim seja. Amém.